Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Boa noite, André. Boa noite, Priscila. Boa noite, Carlos. Como vocês estão? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Boa noite você aí de casa, boa noite Priscila, boa noite Leandro. Estamos esta noite com Carlos Carvalho Cavalheiro, licenciado em História e Pedagogia, bacharel em Teologia e mestre em Educação pela UFSCar, autor de mais de 30 livros, sobretudo a respeito de história, como um historiador que está aqui presente. Conversaremos com você. Boa noite, Carlos. Boa noite, boa noite. Bem-vindo, bem-vindo. Doutorando em comunicação, se eu não falar isso, o pessoal lá da universidade fica bravo, tá? Olha, obrigado. Doutorando em educação. Inclusive, nós já tentamos marcar essa conversa aqui há mais de um ano. Sim. O Carlos foi uma das primeiras pessoas que nós convidamos, mas nunca bateu agenda. Sim. Não batia agenda, a gente tentava marcar, não dava certo. Ele chegou a vir aqui num sábado que nós íamos filmar. Sim. Foi um dia que roubaram aqui fios, ar-condicionado, e a gente acabou não conseguindo fazer aquela gravação. E agora, depois de quase um ano e meio, enfim, estamos aqui juntos. Então, esse breve currículo aqui que eu li, ainda faltava. Tava faltando. Na época, tinha quase 30 livros. Agora já são mais de 30 livros publicados. E mais 5 anos de idade aí, põe aí. Acrescenta mais 5 anos. Obrigado pela presença, Carlos. Imagina. Carlos, conta aqui pra gente. Você é de Sorocaba? Você é de outra cidade? Você veio pra cá? Não nasci aqui. Eu nasci em São Paulo. Mas vim aqui criança de tudo, né? Acho que antes de completar 2 anos, antes de completar. E meu pai foi transferido da empresa para cá, da empresa que tinha matriz lá em São Paulo, né? E tinha uma filial que estava abrindo, que era a Catu. Estava abrindo aqui em Sorocaba e ele veio trabalhar aqui e daqui a gente ficou. Legal. A família ficou aqui. Com quantos anos, mais ou menos, você acabou vindo para cá? Então, antes acho que de completar 2 anos. Então você estudou sempre. Sim, a minha vida toda é aqui. Escolas quais? Lembra? Sim, claro que lembro. Baltazar Fernandes foi uma delas, né? Uma boa escola, né? Para tudo, né? Para a vida, inclusive. Mas Genésio Machado, eu fiz 1 ano de Genésio Machado, né? Tudo ali Vila Santana, né? Perto de casa. Isso. Você mora lá perto? Santa Rosário. No Santa Rosário. Não, você é rico, cara. Zona Nobre. Você já percebeu que todas as ruas da Vila Santana, atravessadas pela Rua Aparecida, ela muda de nome no outro lado quando vai para Santa Rosária? É verdade, mano. Então, por quê? Porque os caras não querem se misturar, cara. Existe uma coisa, sério. Existe uma coisa chamada lista telefônica. Você lembra disso? Lista telefônica. Você já viu no museu? Você já viu? Já vi. Então. Já viu no museu, antes de você nascer existia, né? Obrigada. E aí a lista telefônica era isso, o cara olhava assim, que endereço é esse, né? Rua Ângelo Elias, Santa Rosária, Rua Gonçalves Dias, Vila Santana. Entendi. Né? Eu cheguei depois. Apartheid. Um apartheid Sorocabano. Passa um giz ali. Eu fiquei 15 anos em Votorantim, depois de 15 anos lá. Melhorou. Subiu na vida. Mas sempre muito perto das capivaras. Aliás, por que capivara falante? O André explicar. Capivara falante em homenagem ao interior. A ideia é essa, a capivara como um símbolo do interior. E a gente quer trazer aqui pessoas que são do interior orgulhosamente, de Sorocaba, aqui da nossa região, para falar a respeito de cultura, a respeito da vida. Não tem nada a ver com o jogo de xadrez. O cara que não joga bem xadrez é capivara também, sabia disso? Sabia. Então não tem nada a ver com isso. Também não é a capivara que a gente puxa para saber os antecedentes criminais, também não. Então você já sabe que você não pode chamar aqui, né? Não pode chamar o pessoal do clube de xadrez, né? Não se ofender, né? Não se ofender. E nem que tem passagem. Os convidados, acho que os próximos que a gente tem que chamar, né? É engraçado explicar para isso. Depois que se apanhar vai ser legal. Você primeiro explicar, convida, eles não vão bater ao vivo. Vamos bater no convite já. Xadrezista batendo na gente? Tem isso também, né? Na gente acho que pode. A gente também não é lá grande. Eu jogo damas, né? Bote. Bocha, dama. Bocha é atividade física. Bocha deixa o braço bom, cara. Um só. Só um do braço. Você tem que jogar com os dois, né? Fica meio torto. E aí, Carlos, e como surgiu? Você lembra, né? Você aí como um escritor com mais de 30 livros publicados. Você lembra quando surgiu em você esse interesse
Pela escrita e pela leitura, qual veio antes, qual veio depois? Você lembra de ter lido na vida? Ixi, primeiro livro. Primeiro livro. Ou o primeiro que te marcou, né? Aquele que você pegou lá quando era criança. Porque geralmente quem é escritor já tem interesse em livros desde pequeno, né? Então, isso que eu ia falar. Vem dos pais, às vezes. O escritor em mim nasceu antes mesmo de eu aprender a escrever. Olha que legal. Né? Eu tinha livros em casa. A gente sempre foi pobre, cara, sério. Mas uma coisa que tinha em casa era livros, né? Isso é importante. Então era rico, né? Não, supérfluo de primeira necessidade, né, cara? Então, né, que, assim, ter livros não era algo comum, né? Até hoje. Até hoje. Não, hoje menos ainda, né? Porque talvez. o pessoal, né, hoje tem outras tecnologias, né? Sim. Até para baixar livros, etc, etc. Mas hoje você tem uma biblioteca em casa. É raro. É raro, né? Eu tenho a minha, mas é raro ter, né? Mas em casa tinha livros, então eu gostava muito de livro, né? Tinha uma coleção do Machado de Assis, por exemplo, que eu queria ler. Essa coleção hoje está comigo, né? Ainda tem? Tem. Que legal. Você tinha quantos anos quando você pegou ela? Tinha 5, Olha 6 só. anos, né? Mas eu não li. Porque eu não... Não, mas é um sim, conteúdo conservado, né? Monteiro Lobato. Gostava muito de Monteiro Lobato, nossa. Aí tinha um tio meu que gostava muito de ler também. Nossa, gostava muito de ler. Não teve muita escolaridade, mas gostava pra caramba de ler. Né? Ele morreu no hospital aqui em Sorocaba e a gente foi pegar as coisas dele, adivinha que tinha? Tinha um livro lá, o cara estava hospitalizado, tinha um livro, né? Pra ler, né? Ficou comigo também, ficou comigo o livro. Mas, enfim, eu tinha uma ânsia de aprender a escrever para poder ser escritor. Né? Isso desde antes de escrever, então. De escrever. Já queria Bem escrever já pensando em trabalhar com 6 isso. anos de idade hoje? Então eu lembro dessas coisas, né? De você ficar olhando, fascinado por o livro e as ilustrações, né? Eu não vejo a hora de conseguir entender. De que tá, exatamente. Então tinha todo esse fascínio aí. Legal. E aí eu lembro até que quando eu comecei a aprender a escrever, né, na escola, eu comecei a tentar escrever uns contozinhos, umas coisas assim e tal. Mas era, né, não... Era tudo assim... amadoristicamente, né? Sim. Né? Como Assim que tem que começar, né? como a história da cachorra tripa, por exemplo. Ah. Não, mas a gente passa por essas fases. É isso que eu tô falando pra você. Fica tranquilo, a gente passa por essas fases, né? Mas não precisa ficar ressuscitando essas coisas agora, né? Pra quem não Mas, entendeu a referência, Exatamente. pra quem não entendeu a referência, pra quem não entendeu a referência, é um dos primeiros livros que o André escreveu. Fica a dica aí. Depois você põe o link. Não põe. Igual eu tenho vergonha e eu não consigo tirar da Amazon. Tá lá, e aí, não, eu consegui tirar. Ah, isso é verdade. Corta. Prometo que não estamos ao vivo. Estamos sim. Corta isso aí, Osana. Corta não. Não, mas eu sempre consigo tirar e volta. Do nada volta. É muito Eu sei mudar vendido. o preço. Eu vou jogar 1 bilhão ali. Pronto, acabou. Mas vamos usar muito a maquinha vendido. pra comprar o livro, então. Mas você lembra qual foi o primeiro livro que te encantou de alguma Que me encantou? forma? Que te marcou, que falou, meu, é isso mesmo, agora eu tenho certeza que eu vou seguir com essa carreira de escritor. Olha, eu não me lembro exatamente, né, qual foi o primeiro livro, assim, mas teve um livro que não é famoso, é de uma pessoa totalmente desconhecida, né? Almira Alves F. Betivenha, né? Ela escreveu um livro chamado As Histórias da Vovó Benzica, né? Eu tenho esse livro até hoje e tal. E era uma escritora que ela fazia contos mesmo infantis, né? Meio que baseados no folclore também e tal, mas aqueles contos de fadas, aquelas coisas assim e tal. E aquilo me marcou bastante, foi um dos primeiros livros que eu li, com certeza, né? Mas não teve essa decisão de assim, tipo, agora eu vou ser escritor, né? Eu sempre achei também que era algo assim, que tivesse numa hora muito acima, né? Eu tinha que escalar, sabe? Eu tinha que escalar o mundo. Aqui que meus pais estão achando que eu dei eu viro escritor. Não. Mas meus pais também nunca interferiram em carreira também, Não. cara. Não, nunca.
interferiram. Às vezes eu não vinha muito empolgado, né? Quando eu falei, eu vou fazer faculdade de História. Legal, né? Então, legal a história, né? Tipo assim... Que legal! Mas, que divertido! Que divertido. Mas ninguém nunca chegou e falou assim, não vai fazer, você não vai ganhar dinheiro com isso. Isso foi muito legal. Eu tive uma educação muito de liberdade. E pra quem gostava de ler bastante, faculdade de História faz bastante sentido. Faz muito sentido. Faz todo sentido, né? Na realidade, né? É igual a advocacia, se não gostar de ler, você não vai. Sim. Não. Eu ia fazer algum comentário aqui, mas tudo bem. Pode fazer. Pode fazer. Mas a gente corta depois. Né? Pode falar. Vai que não corte, né? Não Tem como. do editor depois. Corta. Na hora que acabar o programa eu falo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E essa... Acabou o programa. Tchau, pessoal. Ele tá curioso. Ele tá propaganda, voltamos em breve. E aí, Carlos, e grande parte dos seus livros são sobre a história de Sorocaba, pontos, né, da história, como por exemplo aqui que conta a história da capoeira em Sorocaba, tem muita coisa sobre João de Camargo, sobre Salvadora, que foi a primeira política, a primeira vereadora eleita aqui na cidade de Sorocaba, né, e quando foi que surgiu esse interesse pela história local, pela escrita, né, por colocar nas suas obras a história aqui da nossa região? Eu sempre fui uma pessoa muito interessada no lugar onde eu piso, né? Eu sou aquele cara chato, minha esposa sabe disso. Eu vou, por exemplo, a gente vai para uma cidade que eu não conheço, eu fico procurando aqueles guias turísticos, sabe, cara, para entender a história do lugar, para entender um pouco do... Exatamente, onde é que eu estou, cara, sabe? Eu não consigo estar só de passagem. Quem passou por aqui. Então, eu quero saber tudo isso, eu quero. Mas é bom porque a visita se estende e ele deve se divertir pra caramba e não qualquer praça, né? Não, exatamente, tudo fica legal. Eu também tenho esse princípio, sempre que eu vou para um lugar, pesquiso antes, porque quando você chega no lugar, às vezes tem ali um pilar, e aí você descobre numa pesquisa que aquilo pertenceu, foi onde Dom Pedro II amarrou o cavalo ali e tal, então tem outro significado. Sim. Então, muitas vezes eu já cheguei a ponto de acontecer isso, da pessoa da cidade não saber e eu saber explicar alguma coisa que... né, tem muito disso hoje em dia. Sim. Fazer daquela pergunta que eu fiz semana passada do pessoal do Quiz Demais, do obelisco em Sorocaba, né? Ninguém sabia o que era obelisco. Onde fica o obelisco, né? Qual das praças e muito menos o que significa, que eu coloquei lá, que foram uma homenagem à guerra que foram parlamentares e tudo mais. A pessoa não sabe. Aqui em Sorocaba é um projeto que eu penso, Carlos. Eu vejo que eu já converso muito com o pessoal do Cruzeiro do Sul sobre a gente começar uma vez por semana, pegar uma praça, um ponto aqui de Sorocaba e falar sobre essa praça. Porque a gente pega, por exemplo, a Praça do Canhão, a Praça Arthur Fajardo. Isso. Então você consegue contar a história de quem foi o doutor Arthur Fajardo, um grande médico. Ali tem a estátua do Rafael, do Brigadeiro Tobias. Isso. Então você fala sobre o Brigadeiro Tobias. Os canhões da Revolução de 1842. Isso. Né? Então, e o quintal da Dona Gertrude. Sim, que é o mais importante. Ali era o quintal da Dona Gertrude. Sim. Mãe do Brigadeiro. Do Brigadeiro Tobias. E tem histórias de que ali naquele... lotado de coisas também, a própria Sim. Primeiro zoológico, né? A parte dos bichos de Sorocaba foi ali. Então tem muita coisa. Então é uma questão de pegar cada praça de Sorocaba e destrinchar a história dessa praça. Tem muita coisa. Para perguntar. Sim, para ajudar nesse projeto. Sim, vamos, bora lá. Então, morando em Sorocaba, fazendo história, né? E também literalmente me incomodando. Pesquisar onde você está precisando. Exato, e me incomodando com algumas coisas, né? Me incomoda a injustiça, me incomoda a invisibilidades. E a história de Sorocabana, você acha que é maltratada atualmente? Acho que qualquer história é maltratada, né? Qualquer história é maltratada, vamos ser sinceros. Né? Mas assim, Sorocaba, como qualquer outra cidade que eu conheça, né? Ela tem uma história oficial, uma versão oficial que é muito mais uma memória do que uma história, na verdade, né? Ela se calca muito mais em memória do que na própria história.
e aquilo invisibiliza todas as outras possibilidades de história e de memórias. Isso me incomoda, né? Até você perguntou, né, nos bastidores, né, sobre a questão de pesquisar sobre a população negra, mas não é só a população negra, são os trabalhadores também me interessam, né, as mulheres, né? Eu só não pesquiso sobre os indígenas porque é difícil ter documentação, né? Teria que ser um trabalho arqueológico, eu não sou arqueólogo, embora quisesse ser... gostaria de ter sido, né? Arqueólogo, né? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, talvez. A pós-graduação, então, sentido, dá pra fazer. Talvez, né? Coloca um chapéu, um chicote. Isso, e vai enfrentar, né? Vai procurar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, né? Então é isso, né? O interesse pela história de Sorocaba, e não é só de Sorocaba, por exemplo, eu tenho um livro chamado Negro em Porto Feliz, porque eu leciono em Porto Feliz. E quando eu cheguei lá, uma das histórias mais invisibilizadas que existiam era do negro na cidade. Sim. Livro muito bom que eu já li. Você já leu ele? Já li, Negro em Porto Feliz, tem na biblioteca aqui de Sorocaba. Tem sim. Biblioteca Municipal. Quando eu li, eu até postei, algumas pessoas perguntaram, André, você achou esse livro, tal, e o pessoal leu. Alguns colegas também, por conta dessa E foi legal, porque assim, foi uma tiragem pequena, mas ela se esgotou no lançamento. Nunca tinha acontecido isso, né? Vale lembrar que a Biblioteca de Sorocaba tem uma área que é autores sorocabanos, que é muito legal. É muito legal eles fazerem esse tipo de trabalho na biblioteca. Bem legal. Que é uma maneira de você conhecer os escritores daqui. E aí tem o Prêmio Sorocaba de Literatura, que você é obrigado a depositar 3 livros, né? Isso foi uma sugestão minha. Foi uma sugestão minha. A Jaqueline, que era a secretária, eu sempre pegava no pé, porque essa lei, ela ia e voltava, e quando estava na gestão dela, né, não tinha acabado a lei, né? E aí eu chamei a atenção uma vez, uma segunda vez, né? Aí eu tive a oportunidade de conversar com ela, uma pessoa espetacular, assim, sem demérito de todos os outros que ocuparam o cargo, mas ela tinha uma capacidade... Não, Jaqueline Silva, tem algum outro nome dela, agora esqueci. Que ela foi secretária de Cultura, mas ela trouxe as bases para uma política cultural de fato para a cidade. Inclusive o Plano Municipal de Cultura, né? Foi extremamente... debatido. Eu participei, inclusive, de roda de conversa antes de começar os debates sobre o plano. Ela pediu para que pessoas especializadas em diversas áreas da cultura fossem fazer rodas de conversa. Então, por exemplo, eu fiz de cultura, participei de cultura popular, eu, José Rubens e o Cido Garoto, que era cururueiro. Então, assim, ela era tão aberta que eu falei, olha, você vai falar de cultura popular, não adianta chamar só eu e o Zé Rubens, tem que chamar alguém que é produtor, de fato, de cultura popular. E aí eu falei... Esse prêmio ainda existe? Existe. Vem agora, inclusive. Parabéns! Das mulheres, né? O livro das Sorocabanas, né? São 5 pessoas que ganham, né? Eu estou entre elas. Né? Não tem hierarquização de lugar, né? São 5 melhores livros ganham, né? Publicados no ano anterior? No ano anterior. No caso, vocês lançaram em 2024. Em 2024 podem concorrer, né? E aí, ela pediu sugestões. E eu falei que era muito simpático, uma coisa que havia acontecido em umas edições anteriores, quando não tinha uma premiação. Tinha premiação para um livro, era R$500, né? Uma coisa assim irrisória. Né? Já para a época já era irrisório, né? E era um livro só que ganhava e os outros ganhavam como... Não era até esqueci a categoria. O melhor livro de tal coisa, melhor livro de... Né? Até eu ganhei uma dessa daí, de melhor livro sobre... melhor ensaio sobre a escravidão. Eu falei, não, melhor não, é o único, né? Porque não tinha outro, cara. É até ruim ganhar uma coisa assim, né? Tem outro que concorreu, só eu escrevi... que eles inventavam para dar o prêmio. Para dar o prêmio, mas não era só uma medalha e tal, né? E aí um ganhava. Só que assim, como é que eles faziam a seleção? Dos livros que estavam na biblioteca. Legal. Então eu falei, olha, seria legal que na inscrição deixasse um exemplar, depois eles pediram 3 por conta de quem vai avaliar, né, dos avaliadores, né? Mas eu falei, olha, seria legal depois estar na biblioteca, porque a biblioteca ganha,
né? Mesmo que eu não ganhe o prêmio, mas o livro está lá. Sim. Na biblioteca, então a população ganha. A oportunidade de mais gente Isso, de mais gente ler e tal. E ao mesmo tempo, né, você tem aí essa divulgação mesmo. Sim. Né, e, é importante a biblioteca, sim. o livro está lá guardado. Né? Exato. Passou tanto tempo, ninguém mais às vezes tem. Esgotou no lançamento. Onde que eu ia encontrar esse livro para conseguir fazer a leitura agora? E a chance de pra cá ainda tem uma área lá, tipo, campeões do prêmio Sorocaba. Sorocaba de literatura. É Super legal. bacana. Trabalha com pesquisa desde os anos 90. Você Sim. viu aumentar ou diminuir o interesse por parte da população? Você tá me chamando de velho, né? Desde a década de 90. Pra você fazer. Me senti tão... Ela não tinha nem nascido aí. Então ela falou assim, e ela falou assim com a ênfase, assim, né? Desde a década de 90. Ela sempre faz isso. Ela sempre faz isso. Do século XX, por favor, tá? Não é do século XIX, né? Dos anos 90 do século XIX. Milênio passado. Exato. Final do último milênio. Isso. É brincadeira. Mas... Ela sempre faz isso com os convidados. Não, mas tá certo. Eu que peço desculpa. É uma brincadeira, às vezes eu não consigo me controlar com a brincadeira. Não consigo perder a piada, né? Então, ela levantou, tem que cortar. Tem que cortar, né? Então, é interessante isso, né? Eu vejo da seguinte maneira, posso estar errado, porque é algo que eu estou falando sem a gente ter analisado, feito uma pesquisa mesmo, tal, né? Uma pergunta que você me fez, de surpresa eu estou tentando responder, né? Eu vejo da seguinte maneira, nós tínhamos uma grande produção na década de 70, 80, mas ela muito calcada naquela visão oficial da história, né? E de enaltecimento de algumas figuras, né? Papel de algumas instituições, né? Na cidade, e uma história crítica, ela começa a se fazer a partir desse momento, né? Sem pretensão alguma, mas assim, a gente meio que quase que inaugurou mesmo essa fase, mas outros autores vieram no mesmo momento, né? Muito concomitante, né? Talvez eu tenha escrito, sei lá, um ano antes do que outros que vieram depois, tal, mas assim, não estou querendo, né? Assim, é uma disputa. Fui eu que... Se fosse eu que tinha ganhado. Não é nem isso. Mas assim... mas não é uma disputa. Para dizer que, de fato, né, da década de 90 para cá, você teve uma mudança de visão sobre a história. E isso foi muito interessante, foi um ganho muito grande para a historiografia local. Sim. Né? Então, isso fez a diferença. Se a gente for olhar só do ponto de vista quantitativo, eu acho que a gente perde muita coisa nisso. Né? Por exemplo, tem mais livros na década de 70 do que tiveram depois. Né? Eu não sei se essa é a quantidade, o critério correto. Exato, exato. Quantidade na qualidade. Exato. Então, assim, muita gente que não aparecia nas páginas dos livros de história da cidade, elas começaram a aparecer depois, entendeu? Inclusive as mulheres, né? Sim. Né? Então, assim, por muito tempo, o único livro de história, que não é nem um livro de história, é uma biografia, né? Tem que fazer essa distinção, inclusive, né? Mas que tem uma pegada de história, porque foi uma biografia feita por um historiador, então, né, tem essa pegada. Sim. Mas por muito tempo o único livro que tinha uma mulher como protagonista é o Salvadora. E foi lançado em 2001. Né? Muito recente. Muito recente. Você está entendendo? Mas a gente passou 20 e poucos anos e também não teve muita coisa. Não teve. Qual outro livro que tem a mulher como protagonista, né, na história de Sorocaba? Matéria de história, você lembra assim se tinha algum destaque de livros que nessa época, e se você acha que diminuiu dessa época para cá,
Os livros históricos mesmo. Você acha que diminuiu o interesse da população? Porque daí a gente teve alguns hits de livros de história que até fizeram sucesso, né? Recentemente. Não, na virada do século mesmo, né? Ali, 1808, 1808. Laurentino Gomes. Que o Laurentino Gomes foi a disrupção, né? Ele veio e aí o pessoal... Eduardo Bueno. Da minha percepção foi que daí que o pessoal começou a falar mais sobre história Brasil, né? Histórias regionais é mais difícil ainda, né? Mas a história como se o interesse eu acho que veio depois. Você acha que hoje em dia já morreu esse interesse, ninguém dá mais bola para a história? Porque você pega a lista de livros mais vendidos das bibliotecas, livros mais vendidos das livrarias e todos esses da Amazon. É raríssimo você ver um livro de história. Né? É que na realidade, cara, a gente tem que ser sincero, né? E às vezes o livro do historiador, tá, é difícil de ser lido por quem não é historiador. Vocês mesmo citaram aí 2 e eu posso colocar mais trocentos aí, e eles não são historiadores, são jornalistas. A maioria é jornalista. São jornalistas. O Laurentino Gomes e são jornalistas, best-sellers da história, são jornalistas. Escrevem como jornalistas. E aí, às vezes... E aí, às vezes... Tem alguns pecados em relação à história, que a historiador olha e fala, pô, não é bem isso, né? É uma visão de um jornalista escrevendo sobre história. Só que o Laurentino Gomes, né? Ele é muito honesto nisso. Eu gostei dele, por conta disso, eu não queria ler o livro. Imagina, sério, né? Não, eu não queria. Mas assim, não, era um preconceito, inclusive, por conta daquele que não merece mesmo, que é o Narlock lá, o Leandro Narlock. Aquele não merece um respeito nenhum. Né? Não merece nenhum respeito. Né? Porque também ele não se dá o respeito. Já começa daí. Sim. Tá? Mas é um cara que não entende nada de história e é um pavão, né, para dizer que... Não, porque assim... Eu nem o citei como esse... Não, nem dá. Excluo até você tem que excluir como escritor mesmo. de história, não dá. Você tem que excluir mesmo, porque é muito ruim. É muito ruim. As conclusões que ele tira, por exemplo, né, sobre história, você percebe, o cara não entende de história. Você entendeu? Ele fala que os indígenas teriam acabado com a floresta amazônica se os portugueses não tivessem chegado, tá? Com machado de pedra, tá bom? Cortando uma árvore a cada 100 dias. Então, porque ele não sabe que era machado de pedra, né? Ele não entende isso. Não tem como. Você entendeu? Ele não entende que a tecnologia que os indígenas utilizavam era machado de pedra. Então tenta ele cortar uma árvore, né, com machado de pedra para ver se dá, né? Então para destruir a floresta amazônica, né? Então assim, é umas coisas assim que esse a gente exclui. Mas o Laurentino é um cara que de fato ele foi bastante honesto. E eu cheguei um dia na escola e uma professora estava com um livro e eu estava lotado de outras coisas para fazer e outros livros para ler. E ela, acabei de comprar. Eu falei, que legal. Ela falou, quero que você leia antes. Eu falei, putz. Jura que você vai fazer isso? E aí eu não podia não ler, né, cara? Não podia não ler. Como que eu vou ler, né? E é um livro que ele tem aquela, né, espessura, né? É bem longo. Então você fala assim, isso não é um livro, é um projeto de vida, né? Vou precisar de 2 encarnações para terminar, né? Se o cara for chato, 3 encarnações, né? Então, é bastante coisa. Mas aí eu comecei a ler, cara, e não conseguia parar de ler. Não, ele escreve muito bem. Ele escreve muito bem, né? E não fica dando chute assim fora, entendeu? Não dá pitaco, não fica. Ele sabe o limite dele enquanto jornalista, não é limite, não estou depreciando, não, estou dizendo o seguinte, que ele sabe que a área dele é o jornalismo. Ele cita muitos historiadores dentro do... Exato. Ele fez uma pesquisa legal e não tira conclusões. Não lembro dele tirar alguma conclusão. Sim, exatamente. E é como, por exemplo, Paulo Setúbal. Esse era um grande escritor, cara. E o cara escrevia sobre história pra caramba, meu. Era tudo romanceado. Sim. Esse é um grande escritor. Esse daí, cara, o que chegou na minha mão dele eu li, cara. Paulo Setúbal era da nossa região também. Era de Tatuí. Tatuí, né? Tatuí. Setúbal, grande. Nossa, assim, maravilhoso, cara. Mas ele também, ele sabia, ele era romancista. Sabia onde estava.
Ele era romancista, né? Uhum. Promotor público e tal, mas era escritor, escrevia muito bem, mas também todo romance que ele fazia, histórico, ele pesquisava pra caramba. Cheio de fontes ali e tal, citava um monte de gente e tal. Então, assim, é uma história que tem mais sabor. E eu tô falando isso para amarrar, para você não achar que eu tô com Alzheimer e não lembro da pergunta, né, inicial, né? Eu acho que o que falta mesmo é ter esse carisma, né, que prenda o leitor. O leitor gosta de história. Sim. O leitor gosta. Todo mundo gosta de história. Só para você ter uma ideia, eu tenho leitores, eu não sabia disso, depois eu descobri, inclusive a Flaus me ajudou muito nisso, né, que é a Feira do Livro e Autores Sorocabanos que a gente realiza. Existe, assim, leitores meus cativos, cara. Sim. Que os caras vão atrás mesmo, assim. Sim. Às vezes, assim, falam, lancei tal livro, igual o André falou, é difícil de encontrar livro seu, né? A gente faz uma tiragem pequena. Eu não tenho rede social. Eu coloco no WhatsApp, olha, tá lançando tal livro. Daqui a pouco tá um monte de gente indo em casa, pegar em casa o livro. Olha só. E realmente, a gente vai no sebo e pede livros do Carlos, nunca encontrei. Nunca encontrei. E o pessoal do sebo fala, é muito difícil, por causa... Então não sou só eu também. Tem pessoas que procuram, né, que buscam os livros do Carlos. É super valorizado. Uma vez... lei da oferta e da procura, né? Uma vez foi para leilão, ó, temos aqui um lote de livros do Carlos. Uma vez no estante virtual foi muito engraçado. Eu tinha o Cenas da Escravidão. E eu ainda tinha para vender, eu vendia 29. E aí o cara tava vendendo um usado a 35, eu já achei bastante, né? Eu tava vendendo um novo a 29, o cara a 35, né? Usado. O outro era 75, o outro 120. 120 na época era cacetada, meu. Como assim 120, né? Que será que, né? Você não tem rede social, ninguém acha o seu WhatsApp. Então. Não, mas eu tava vendendo. Naquela época eu ainda tava vendendo Mas ninguém te acha? Comprar, tá vendendo. Tem uma placa na frente da minha casa lá. A plaquinha lá, vende esse livro. Mas aí foi engraçado, porque eu não aguentei e mandei uma mensagem pro cara lá, né? Pro cara que tava vendendo. Não estraguei, não estraguei, não, cara. Escuta só. Eu cheguei lá e falei assim, viu, eu procurei aqui esse livro aqui, né? E vi que tem de 35, uma livraria, o outro tá vendendo a 70, você tá 120, você tá pedindo 120, né? Tem alguma coisa especial nesse livro, né? No seu exemplar e tal, né? Queria saber. Tem o autógrafo do autor. O autógrafo tá valendo R$100, então, né? Porque a gente... Não, vende autógrafo. Vendeu só o autógrafo. Pra que escrever? Só vende autógrafo, cara. Se eu sou o cara, eu falo pra você assinar os outros 5, porque... Então... Caramba, que legal. Legal. E, Carlos, qual foi o primeiro livro que você escreveu, que você publicou? Sim. Eu não sei se foi o primeiro que você escreveu e você publicou. Às vezes você acaba escrevendo, segurando, né? A gente falou um pouco sobre isso, né? Às vezes publica 10 anos depois. Sim. Mas qual foi o primeiro que você publicou e qual é a sensação? Tá. Então, aí é uma pergunta difícil, como todas as perguntas para mim são difíceis, né, cara? Porque é o seguinte, uma primeira publicação que eu fiz... Foi um folheto, na verdade, sobre a greve de 1917, que ocorreu aqui em Sorocaba, e as eleições municipais de 1947. Né? Eu estava É um folheto, na verdade é um folheto. Esse folheto era para fazer uma campanha para a criação de um centro de estudos do operário aqui em Sorocaba. Era moleque, né? Então tinha acabado de fazer a faculdade e tal, então tinha essas ousadias, mas depois virou o Centro de Memória Operária, graças a Flávia Aguilera também, que ajudou bastante. No fim deu certo. Então, no fim deu certo. 20 anos depois, cara. Mas saiu, isso é legal. Mas, enfim, eu nunca contei ele como primeiro livro, mas a Academia Sorocabana de Letras, uma vez, fez um guia da bibliografia sorocabana, acho que de 2001, né? Ele consultou todos os livros publicados por sorocabanos, né, até 2001. Né? E na minha lista, no meu nome, está esse como o primeiro. Então, a partir desse momento, eu comecei a contar ele como o primeiro.
Mas o primeiro livro... Eu já vi a referência a esse seu folheto em algum outro livro sobre a história sorocabana. Sim. Eu não sei se foi no... Do Adalberto, talvez. Ou do Carlos Araújo, que ele fala sobre a história do sindicato, não lembro se do sindicato dos metalúrgicos ou do transporte. Mas se eu não me engano, nenhum desses livros, ele já esteve aqui com a gente também, a gente vai deixar aqui o link para vocês assistirem um bate-papo com o Carlos Araújo, escritor também de Sorocabana. Sim. Mas se eu não me engano, tem referência a esse seu folheto no livro dele. Então, e foi um folheto que a gente chegou a distribuir, não foi vendido, era distribuído, mas assim, para pessoas que pudessem nos ajudar a realizar esse sonho de criar o Centro de Estudos do Operário. Ninguém se interessou, na época, ninguém mesmo, né? Esquerda, direita, centro, alto, para cima, para baixo. Nossa, sou escritor, falar putz. De certa forma mas assim, é legal porque esses impactos, eles fazem a gente entender como é que as coisas funcionam, né? Existe muito discurso nesse mundo e pouca ação. Discurso tem muito, cara. Tem muito discurso. E quando você toma ação, você tem que escutar a pessoa que não tomou ação, criticar o que você fez. Então, esse é outro ponto, né? Mas por que a gente consegue passar de boa por essas críticas? Justamente por isso. Geralmente quem critica você não fez... sei lá, um terço, um décimo do que você fez. Então, cara, a hora que a gente chegar no mesmo patamar, a gente começa a conversar, né? Mas, enfim, sem pretensão nenhuma, né, da minha parte e tal. Mas, assim, como você falou, às vezes o cara não fez nada, tinha todas as possibilidades e não fez nada. Você, sem possibilidades, vai lá, faz... Né? E é criticado. Mas aí o primeiro livro foi o Folclore em Sorocaba. Né? Que foi uma coisa assim inusitada, né? Que tem também na biblioteca. Tem porque esse teve uma tiragem grande e tal, a prefeitura bancou, né, tal. Foi engraçada a história dele, porque eu estava na casa do Frioli, né, do Adolfo Frioli, e ele mostrou para mim que ele tinha recebido uma carta, né, ele era diretor do museu, e que ele não saberia responder, como é que ele ia responder aquela carta. Não é que ele não saberia, mas como é que ele iria responder aquela carta? Pessoa perguntando sobre algo do folclore Sorocaba. Aí eu peguei e falei, dá um papel aqui, eu comecei a rascunhar. Fiz algumas coisas de cabeça ali e tal, e entreguei para ele, falei, responde isso daqui, né? Aí ele pegou, aquelas máquinas elétricas, você não sabe o que é isso, né? Você viu o museu máquina de escrever? De escrever elétrica. Liga na tomada? Mesmo. Sim, com certeza. Não. Do Telos. Pega no ar. Até luz da solar, né? Você tinha um gerador. Sim. Era na tomada, se ligava na tomada. Aqui não me liga. E era bonitinho, né? No museu. As letras dela eram bonitinhas, né? Saía legalzinha, né? Quando ela era impressa e tal. Era melhor do que ela. Fazer barulho. Oi? Gostava da outra fazer barulho. Não, o barulho era legal, mas o resultado final, você vê que nem todo barulho resulta em coisa boa, né? No fim, né? Às vezes não. Mas enfim, aí ele datilografou assim e ficou bonitinho. Tem até hoje lá datilografado e tal. Aí ele tirou cópias, né? E aí ele pegou e falou assim, se a gente ampliasse isso daqui, dava para fazer um folheto. E tem o FACED, né? E aquilo ficou na minha cabeça, tá? Falei, você quer fazer junto, né? Empolgado e tal, né? Falei, não, faça você. Então tá bom. Eu só dei ideia. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Aí eu comecei a fazer, só que esse folhetinho ficou um livro, né? Virou um livro. Sim. E aí tinha publicado um folheto, agora é um livro de verdade, né? Aí um grande amigo nosso, o Roberto Ramos, né, ele tinha uma certa inserção na Secretaria de Cultura e apresentou isso como um projeto. Coincidiu de haver uma verba e que eles estavam publicando livros mesmo naquele momento. E aí o meu foi um dos contemplados. Legal. O meu, teve do Silvio, que falou sobre o Cafundó, né? Teve do Paulo Celso também, que é meu orientador agora no doutorado, né? Então, assim, vários autores ali conseguiram publicar naquele momento. Legal. Eu acho que, inclusive, esse foi o primeiro livro seu que eu li. Folclore em Sorocaba. Folclore em Sorocaba. Eu lembro que eu até achei curioso, porque foi logo após eu peguei toda a obra do Câmara Cascudo, folclorista, e li tudo.
Tem muita coisa. Passei, assim, meses lendo Câmara Cascudo. E é o CC. Câmara Cascudo. Aí eu vi um livro de folclore sobre Sorocaba, que é o CCC. É o Carlos Carvalho Cavalheiro. Eu achei curioso, né? A gente tem um grande folclorista brasileiro, né? O Câmara Cascudo, e o folclorista sorocabano. Né? Então, e aí, a partir desse momento, né, o segundo livro foi o da Salvadora, isso? E vamos falar sobre a Salvadora Lopes, então. Vamos falar sobre... Tem duas figuras que eu quero conversar aqui hoje com você. Então, a Salvadora Lopes e o João de Camargo. Então vamos começar com a Salvadora Lopes. De onde surgiu essa ideia e como que você buscou, né, realizar a pesquisa a respeito dessa personagem tão importante aqui para a cidade? Então, Salvadora foi o seguinte... Fala primeiro quem foi. Sim. Explica quem foi a Salvadora Lopes. Então, Salvadora Lopes foi uma sindicalista, né, militante, operária tecelã aqui de Sorocaba, né, década de 30 e 40, e foi a primeira mulher a ser eleita vereadora em 1947 aqui na cidade. Né? Ela não foi a primeira mulher candidata, né, porque assim, as mulheres só puderam se candidatar e serem eleitas a partir de 1934. A primeira eleição municipal foi em 1936. Aí você tem a Francisca Silveira Queiroz, a professora Francisca Silveira Queiroz, que ficou como suplente em 36. Né? Ela não chegou a ganhar, ficou como suplente, mas logo em seguida ela desistiu mesmo, ela não quer suplência, e veio depois do Estado Novo, do Getúlio Vargas, em 37, fechou todos os poderes legislativos, né? Todas as câmaras enfim, e aí nós só tivemos uma próxima eleição em 47, com o fim do Estado Novo em 45, 2 anos depois, a primeira eleição municipal na era democrática, né, da redemocratização. E Salvadora conseguiu ser eleita, foi a única mulher a ser eleita. E não assumiu, porque tanto ela quanto mais 13 vereadores foram acusados de serem comunistas. E aí eles não puderam assumir no dia da diplomação. Sim. Né? Tiveram direitos políticos cassados no dia da diplomação. É algo assim terrível, né? Em todos os sentidos, né? Porque você permite a eleição, você permite todo o processo, permite tudo. Ela estava representando eleitores que votaram, né? Exatamente, e aí caçam, né? No último momento veio a ordem para caçar, né? E Salvador eu a conheci eu já sabia quem era por conta de uma matéria de jornal, de uma repórter chamada Heloísa Helena. Ela publicou sobre a Salvador, e aí a Clara Schaff, que foi companheira do Marighella, foi fazer uma palestra na Uniso, e eu era estudante de História. E aí, quando eu estava ali esperando para começar a palestra, eu vejo Salvador entrando. Eu estava, inclusive, com a minha esposa, né? Hoje a minha esposa, na época a gente só estava namorando, né? Ou não sei, mas estava ali, por ali. Estava por ali. E aí eu peguei e falei, aquela lá é Salvadora Lopes, contei para ela quem era e tal. E foi interessante, porque Salvadora, quando ela pegava o microfone, ela falava. Tinha muita história. Né? Tinha. E ela, assim, por exemplo, se ela tivesse que falar de você, ela falava na sua cara, era sincera, né? E na hora que abriram o microfone, ela subiu e ela começou a falar. Aí, né, você viu um mal-estar do pessoal da faculdade, e agora como é que a gente faz? Parece mulher parada, onde é o botão que desliga, né? Que a palestra era da viúva. Não, eu já tinha feito a palestra, era abertura de falas mesmo, quem quer falar. A Salvador era extremamente educada, ela não era... Né, ela respeitava todas as regras e tal, né? Só que ela tinha muita história. Só que ela tinha muita história e era muito assim, muito incisiva mesmo. Ela era uma pessoa extremamente séria nesse sentido, né? Ela não era mal-humorada, ela era séria, né? Quer dizer, não, nós vamos falar de transformação da sociedade, então vamos falar de transformação da sociedade. Legal. Não é... Imagina a baita palestra. Nossa. E aí ela começou a falar. E aí um dos organizadores pegou e começou a puxar aplauso, assim, no meio da fala dela, começou a puxar aplauso, assim, tal, e tirou o microfone da mão dela. Né?
E ela ficou quieta, ela pegou, já estava saindo, né? Aí a hora que parou os aplausos, eu falei, opa, ela não terminou de falar. Né? Aí o cara pegou e falou, não, é que ela tem muita história, é a mesma coisa, ela tem muita história e tal. E aí tem outras pessoas que querem falar, falam, mas todo mundo tem o direito, né? Tem tempo para falar, né, tal. Eu falo, não, todo mundo tem direito. Eu falei, eu mesmo posso falar? Ele falou, pode. Eu falei, tudo bem, então eu cedo meu tempo para ela. Né? O meu tempo é dela, então, né? Aí ele ficou sem graça e falou, olha, vamos fazer o seguinte, a gente traz ela em outro momento. Né? Esse episódio eu conto, inclusive, no livro, tal, a gente traz em outro momento. Tal. E aí, para resumir, naquele dia, Salvador depois veio conversar comigo, a gente gerou um vínculo ali, porque entendeu ela. Exatamente, e aí a gente começou, né, ela deu o endereço da casa dela e tal, eu comecei a frequentar a casa dela, então eu virei amigo dela. Pô, que delícia. Nossa, você não imagina o quanto. Delícia. Você não imagina o quanto, cara. Você não imagina o quanto. Mas, assim, eu virei amigo dela mesmo. Ela, assim, quando eu chegava lá para visitar ela se emocionava, especialmente depois que o marido dela faleceu, né, tal. Né, a gente ia, eu, minha esposa lá, tal, ela se emocionava com a presença da gente e tal. Então eu virei amigo dela. E aí, quando o marido dela faleceu, ela ficou muito debilitada, né? Emocionalmente, inclusive e tal. E eu fiquei com receio dela falecer e não ser devidamente homenageada. Das pessoas continuarem cortando o microfone, das pessoas continuarem dando aquele risinho. Imagine que uma mulher daquele tamanho, assim, que ela era pequenininha, enfrentou o policial na rua e derrubou o cara da cavalaria, derrubou o cara do cavalo. Imagine isso, né? Isso é a conversa dela, tá girando, né? E aí eu peguei e entrei com um projeto na Link, sem ter uma linha escrita do livro. Eu não vou fazer o livro dela, a biografia dela, mas não tem uma linha sequer, né? Aí Armando Oliveira Lima, um grande amigo meu, né, também, ele chegou lá, CCC, aquele jeitão dele lá, você é um FDP mesmo, como é que você me manda um projeto sem uma linha escrita de livro, né? Como que a gente pode aprovar isso? Aí eu contei para ele a história, eu falei, olha, se vocês não aprovarem, para mim, tá tranquilo. Eu não poderia perder a oportunidade de tentar. Né? Porque se eu não tentasse, eu ia ficar com isso, e ela falecesse, eu ia ficar com isso pro resto da minha vida, né? Que eu não tentei. E deu tempo dela ver o livro? Não, calma aí, espera aí, cara, a história é um pouquinho comprida. Mas aí o que acontece? Ele pegou e falou, ó, você tem pesquisa? Eu falei, tenho gravações com ela, tenho documentos que ela me prestou para tirar xerox e tal. Falou, manda tudo para mim lá que eu vou bancar isso aí. Aí ele foi lá, de fato, na Link, ele foi lá, defendeu o projeto, tudo, e eles aprovaram, você ter uma linha escrita, cara, no livro. E aí já começou do zero. Foi sim. Aí, só que assim, eu já tinha uma coluna vertebral da coisa, que era o depoimento dela. Peguei horas de depoimento dela, né? Fita cassete ainda, tá? Sabe o que é fita cassete? Agora eu vou ficar brincando, cara. Sabe o que ela falou que é essa? Vai ter a cara de novo, hein? Sabe o que é fita cassete? Negocinho assim. Negocinho assim. Dois redondinhos assim. Mas aí enfia dentro do som assim. E fecha a tampinha, a parte. Sem o bramaço, pega uma caneta. Isso. Mas aí eu peguei aquilo ali como uma referência e fui até o gabinete de leitura, pegar jornais, tentar, porque ela não tinha data exata de nada, né? Era tudo de memória e tal. Então tentar olhar jornal a jornal, cara, para ver se encontrava. Trabalho de historiador. Trabalho de historiador, né? Foi ali que eu adquiri os meus primeiros ácaros, né? No pulmão, né? Sinusite. E aí, então, eu consegui confirmar muita coisa dela. E também, como eu trabalhava no Tribunal de Justiça, eu localizei o processo dela. Ela foi presa. E é um processo um calhamaço, assim, e tal, né? E consegui tirar cópia daquele processo. Onde estava? No arquivo? Estava no arquivo. Jundiaí? Não, ainda não existia o arquivo de Jundiaí. Era bem antes. Se tivesse no arquivo de Jundiaí, era mais fácil. Não, estava impossível. Impossível de achar. Ainda era ali atrás da igreja do João de Camargo, que tinha onde é aquele bar lá, até esqueci o nome.
parte de rock lá, tal, ali era o arquivo do fórum, né? Então, aí eu consegui pegar esses documentos e comecei a dar um corpo para a biografia dela. Então tem um pouco, assim, se você for ler o livro, você vai ver, tem um pouco que é muito assim, oral mesmo, ela contando, você vai ver que tem outra coisa que aí tem referências. Ficou um livro, assim, talvez um pouco pesado para uma biografia, né? Um pouco até pela minha imaturidade, mas também pelo fato de querer comprovar tudo que ela disse era verdade, então tem muita referência. Então você olha, nota de rodapé, tá cheio de nota de rodapé com referência e tudo mais. Mas olha a importância disso para as futuras gerações, sem dúvida, sem dúvida. Deixou mastigado sem ali. Dúvida. Há um personagem, que eu não vou citar o nome por uma questão ética, mas que o próprio Armando que fez depois a revisão e fez ele fez a revisão, não foi o prefácio, ele fez a revisão daquele livro. Ele pegou e falou, olha, esse cara era amigo meu, e você falou que ele fez tal coisa, eu ia brigar com você, até ver que você tirou do processo o depoimento dele mesmo, afirmando que ele tinha feito uma coisa ali que, né, do ponto de vista ético, talvez não fosse tão legal. Né? Caguetou? Próximo disso. Caguetou. Então, próximo disso, né? Então, assim, se o Armando confia em mim, confiava no meu trabalho ao ponto de bancar ali, não vou fazer passar o projeto na Link e tal. Ele desconfiou que eu tinha dado um chute fora ali, né, cara? Que eu não imagine, eu conheci esse cara era extremamente ético, eu jamais faria isso e tal. Mas foi depoimento dele. Né, no processo. Está registrado, né? Então, no mínimo ele assinou aquele depoimento. Sim. Né? Então, eu tirei daquela fonte. Então, foi isso. Então, foi assim que a gente conseguiu construir o livro, né? O livro foi um sucesso. Salvadora, por conta desse livro, recebeu o título de cidadã sorocabana. Recebeu votos de congratulações em Avaré, terra que ela só nasceu, né? Só nasceu, já veio para cá, mas Avaré ficou sabendo, né? Por que não, né? Aí deram votos de congratulações para ela, foi homenageada em Votorantim também, porque ela foi tecelã lá em Votorantim, né? E assim que ela faleceu, né? A Câmara Municipal tem um salão solene ali que se chama-se Salvadora Lopes por conta do livro. Né? Ela chegou a falar para você o que ela achou do livro? Sim. Ela dizia... Foi até interessante. Tem uma pessoa que uma vez, sei lá, se foi dor de cotovelo ou não, mas chegou lá e falou assim, esse rapaz... A gente estava num lançamento, né? Falou assim, esse rapaz continua te explorando, falando assim, né? Aí, amigo meu é o pior de tudo. Mas assim... Não precisa de ela pegou e respondeu pra ele assim... Chegou e falou assim, me explorando. Se não fosse por ele, as pessoas já teriam me esquecido. Verdade. Mas esse trabalho de resgatar a história, que você ainda conseguiu fazer com ela em vida... Em vida. Nossa, isso foi... muito importante. Eu perguntei um dia pra ela. Falei assim, e aí, né? Ficou legal? Você gostou e tal? Ela falou assim, não tinha como não gostar, você só falou a verdade. Legal. Não, legal. Leva pra vida. Isso, sem dúvida. Não, e tem, ainda tem pessoas assim aqui em Sorocaba, né, que a gente não pode perder essas oportunidades. Sim. A gente tem gente aqui de níveis de importância, né? Exato. Que a gente conversou lá com o Aldo Vanucci. Sim, exato. Tá vivo, forte, inteligente pra caramba, né? A gente teve essa possibilidade, essa oportunidade de conversar, entrevistando ele, na casa dele. Que legal. Então, é o tipo de coisa que vale a pena, né? Tem que renovar, porque tem um pessoal que tem que ser admirado. Muito se escreve sobre história, mas história de coisas que já aconteceram, pessoas que já morreram. É raro você ter a oportunidade de escrever sobre história de alguém que ainda pode dizer depois se gostou ou não, se é verdade ou não. Exato. Né? Então, e tem o prêmio Salvadora Lopes também, né? Que aí é questionável quem recebeu ou não recebeu, tal, isso é outro assunto. Mas também foi fruto do livro. Todo esse trabalho. Do Legal, livro, né? Parabéns. A foto que está no Salão Nobre, que aí prova que o livro teve essa importância, né? Para o Salão Nobre ser nomeado, ela foi escolhida por mim. O presidente da Câmara Municipal, né, na época, ligou em casa e falou qual das fotos você quer que a gente coloque lá.
Legal. Que legal, que importante esse resgate, né, histórico. E olha como você começou a falar, né, ali do começo, como eram escritos os livros de história. Se a gente pegar, por exemplo, a história de Sorocaba, o que nós aprendíamos quando criança era a história dos bandeirantes, como se fossem grandes heróis, a história dos tropeiros, né, e ponto, você não entrava assim, nessas nuances. E quando a gente pega para olhar a história das mulheres, olha como é absurdo. A Salvadora Lopes não foi a primeira vereadora de Sorocaba, porque ela não chegou a assumir o cargo. A primeira vereadora eleita que assumiu o cargo é Yara Bernardi. Isso, mas a Yara Bernardi, que é vereadora até hoje, esteve aqui com a gente também. É algo muito recente. 82. É algo... De 47 a 82, não teve uma mulher. É algo muito recente. Não, se você pegar do início da história, e não é que não teve até 82, é a primeira mulher que ainda é uma das únicas vereadoras que está até hoje na Câmara dos Vereadores de Sorocaba, que a gente teve a oportunidade de conversar. E não era por falta de candidato, isso que é pior. Né? Porque você teve Maria Ricardo, que tentou várias vezes, Landa Lopes, né? Teve várias mulheres que tentaram. O ano passado teve bastante. Sim. Ou mesmo a Salvadora, que foi eleita, mas foi caçada. Foi caçada, Então, e juntamente na mesma eleição da Salvadora também, outras mulheres também concorreram, né? A Caetana Martins, se eu não me engano, estava entre as candidatas também, né? E não conseguiu ganhar, mas... Então, não é por falta de mulheres candidatas, né? É por falta de eleitores que votam em mulheres. Né? Sim. Como a gente sempre fala, eu acho que mulher entende muito mais de política do que homem. No sentido de que é a mulher que sabe como está o posto de saúde. A mulher faz política. É a mulher que sabe quanto está o preço no mercado, é a mulher que cuida da criança, que acompanha a escola. Então a mulher entende muito mais de políticas públicas de verdade que o homem. Mas nessa hora de votar, na hora de se candidatar, tem essa grande diferença. E aí, falando de mais uma figura importante aqui para Sorocaba, para nossa região, o João de Camargo. Você tem um livro, falou que agora teve o relançamento, né? E eu fiz uma reimpressão, na verdade. Reimpressão, né? Porque havia uma demanda muito grande, muita gente procurando. Teve alguma atualização ou só foi a reimpressão mesmo? Só reimpressão. Esse foi só reimpressão. Ele ficou com uma espessura menor por conta da folha. Trocou o papel, né? A espessura do papel deixou ele mais fininho, mas eu até tomei um susto. E a dificuldade de comprar é a mesma ainda, sem rede social? Tem a Flaus. Vai lá na Flaus. Né? Flaus, pessoal, é a feira do livro e do Autores Sorocabanos. Dia 21 agora, né? A gente vai ter... sábado, né? Agora a gente vai ter lá na Praça Coronel Fernando Prestes. Nós tivemos... dia da Feira do Beco. Oi? Vai ser no dia da Feira do Beco. Eu não sei, o do Beco vai ser dia 21 também? Acho que é por aí. Acho que não, mas enfim. Antes, talvez, né? Então a Flaus nós temos todo ano aqui em Sorocaba, né? Tá em qual edição? Oitava edição da Flaus aqui em Sorocaba. Nós já conversamos também com a Juliette. Com a Juliette, eu acompanhei. Recebemos a Juliette aqui, que conversou com... Só tava a Priscila. Eu mandei mensagem. Pra casa apavorada, por sinal. Com o livro? Com o livro da Juliette. Com medo. A Juliette tem um livro de terror aí que o Leandro tá arrepiado. Tô gostando, viu? Não terminei ainda, mas tá bem legal. E a Flaus, nós tivemos agora a 8ª edição no Sesc, nesse último final de semana, e teremos agora no dia 21, na Praça Central, aqui na Praça Fernando Prestes, aqui em Sorocaba, inclusive com a presença do Paulo Betti. Paulo Betti, fazendo o lançamento do livro do Paulo Betti, como um autor sorocabano. Exatamente. Vai participar aqui. Autobiografia autorizada. Isso. Estaremos lá. Que legal. Nós estaremos lá. Já estivemos agora no Sesc. Sim. E agora estaremos no sábado, dia 21, aqui na Praça Coronel Fernando Prestes, aqui no centro de Sorocaba, para adquirir o livro aqui do João de Camargo. Isso, então. Vamos falar um pouco sobre o João de Camargo e eu quero fazer um link. Você tem formação em teologia também. Tem. Você tem essa formação em teologia. Você professa alguma religião, você tem alguma religião sua, e como é a sua visão teológica a respeito do João de Camargo? Nossa, isso é bastante difícil, né? Então vamos lá, escreve um livro sobre isso. Dá um tratado. Vamos falar assim, eu escrevo o livro, quando estiver pronto eu volto, né? A resposta, né?
Há alguns mistérios, né, que a gente não consegue entender muito, né, em termos teológicos, né, tá? Existe muita coisa que nos foi passado como ideia religiosa, mas que ela, de fato, ela não tem uma sustentação, às vezes, bíblica, né? Ou são interpretações mal colocadas, né, da Bíblia. Então, assim, por exemplo, qualquer denominação religiosa que se diga cristã, você vai ouvir que o que João de Camargo fazia não era algo de Deus, ou que, né, existia um certo preconceito, né? Eu gosto muito de uma passagem em Mateus, que ele fala no final dos tempos, que muita gente vai chegar lá e vai falar assim: Senhor, nós curamos em seu nome, né? Nós fizemos milagres em seu nome, nós fizemos profecias em seu nome, né? E ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, né? Porque eu não vos conheço, né? Então muita gente aí acha que está, né, fazendo em nome de Deus e no fim não está. E do outro lado ele vai chamar muitas pessoas e vai falar: olha, vem aqui e tal. O cara fala: eu salvo? Você está doido, cara? Eu nunca nem entrei numa igreja. Exatamente, sou ateu. É por isso mesmo que você está salvo, cara, né? Que você fez pelo coração, né? E aí tem as ações, né? As ações, E aí uma reflexão que eu tive há muito tempo, né, foi em relação a Davi, né? O que diz que Davi tinha um coração de acordo com Deus, né? E aí eu fico pensando, pô, mas Davi, cara, o cara pegou, mandou Urias na frente do exército lá, só porque ele queria traçar a mulher do outro, né, cara? Mas saber que ele ia morrer e tal, né? Eu falo, como que pode ser um cara desse? Pode ser de Deus, né? Mas se você pegar a história de Davi no todo, você vai ver o quanto que ele se arrependeu, e se arrependeu de verdade, né? Porque fazer coisas erradas todos nós fazemos. Mais o Leandro. Nossa, é pior. Não, pior do que eu não deve ser, cara, né? Então não deve, cara. Ele lê mais livros do que eu já vi, isso, então não é mas tem muita malandragem. Tá. Não confie. Não confie. Então, assim, eu acho que o que João de Camargo fez enquanto ação, aí a gente está separando um pouco da questão religião por religião, estamos falando das ações dele, né? Ele fez muita caridade, mas não caridade naquela visão burguesa de caridade, né? Vou dar esmola pro pobre. Dinheiro de sobra. Não é isso. Ele criou, por exemplo, e é isso que o meu livro traz, né? Eu trago o sujeito histórico. Embora esteja te dando uma resposta baseada em teologia, mas o meu estudo no livro é o sujeito histórico. Eu trago o sujeito histórico. Aí você pega um cara, ele pega uma fortuna mesmo, os caras diziam isso, fortuna, para constituir uma banda e ter 3 uniformes. Nenhuma tinha, inclusive um de gala, nenhuma tinha 3 uniformes, cara. Sabe, uniforme para isso, uniforme para verão, uniforme para inverno e uniforme de gala, né? A troco do quê? Né? Sabe a troco do quê? A troco de dar trabalho com dignidade para a população negra, porque ele não teve. Ele teve que ir lá amassar barro, ele trabalhar em olaria, cara, serviço pesado, né? Ele mandou construir uma escola, entregou para a prefeitura falou que não queria. Ele foi lá e bancou. Ele foi lá e bancou a escola, falou: tá bom, você não quer? Ele construiu. É a parte que é mais sólida da igreja lá, porque foi construída por um engenheiro. Ele aproveitou a presença do engenheiro, falou: construa aqui, onde hoje se faz o terço ali, né? E aí ele pegou, a prefeitura não quis, ele falou: tá bom, então a igreja vai bancar. E ele fazia as crianças, né, e a maioria negras, né, mas todas pobres, né, brancos, negros, quem estivesse ali no bairro, fazia frequentar e estimulava a criançada. A criança que ia mal na escola, ele chegava lá, ele mandava conversar, vem conversar aqui, o que é que está acontecendo? Não consigo pôr na minha cabeça. Ele falou: tem uma telha mágica, põe em sua testa aqui, ó. Agora você vai lembrar de tudo. Cara, cara desse,
Se você fala que um cara desse é inspirado pelo demônio, meu, eu sou fã do demônio, cara. Virei fã do demônio agora. Uhum. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, o que eu vejo em João de Camargo? Um cara de coração bom. Mas não santo. Ele era um cara, mesmo sujeito histórico, que percebeu, inclusive, os embates. Como todos os santos, inclusive. Como todos os santos. Tem isso. Também o seu São Francisco de Assis histórico. Sim, um homem cheio de falhas também. Sim, exatamente. E que sabia das suas falhas, inclusive, e às vezes até exagerava. Paulo, né? Paulo de Tarso exagerava. Eu sou o maior pecador de todos. Eu que mereço o pior castigo, é meu. Vai saber, vai ver que era mesmo. Não, sim, então, mas veja só, quando você olha o exemplo dele, eu pelo menos, eu me coloco, eu vejo, pô, cara, se esse era o pior, então, né, sabe, o cara tem jeito. Então, veja só, né, eu vejo dessa maneira. Agora, numa visão de ciências da religião, se é isso que você estava me perguntando, né? Nós temos aí uma questão de tradições religiosas que se mesclam, né? E que criam uma possibilidade de existência num campo totalmente tensionado por poderes que querem manipular até o seu pensamento religioso. Sim. Né? Então você tem, por exemplo, um catolicismo muito forte, né, que está disputando o mercado. Né? Estou usando, né, o conceito de Peter Berger, né, do mercado religioso. Né? Ele quer disputar esse mercado religioso e aí qualquer um que ameaça esse mercado religioso é um inimigo. Sim. Então, se você usa de todo o poder que você tem para todo o poder. Então, por exemplo, não foi só o João de Camargo que sofreu aqui por ter uma religião diferente. Os protestantes sofreram. Seriam os evangélicos de hoje também sofreram a mesma perseguição. Sim, exatamente. Né, os maçons e assim por diante. Né? Todos eles sofreram algum tipo de perseguição nesse sentido. Os espíritas. Sim. Os espíritas, a gente vê nos jornais da época, né, debates assim, tipo assim, se você ler o livro de Allan Kardec, você vai ficar louco. Ele vai te levar à loucura. Não leia. Né? Então, assim, o João de Camargo, ele pega tradições, né, religiosas distintas e ele constrói uma síntese disso. O que é muito brasileiro. É muito brasileiro. Nós somos isso, exatamente. Nós somos isso. Um cara japonês, indígena, italiano, na verdade aconteceu isso. É antropofagia, né? Exatamente. Você pega aquilo e cria algo novo, né? Exato. Vindo de fora, né? É exatamente isso. E aí você disse tudo, é isso aí, sabe? É a digestão de tudo isso. Né? Quer dizer, você pega e faz a síntese de tudo isso. Essa era a base religiosa de João de Camargo. Né? Essa era a base religiosa. Então você vai ver muita coisa de tradição africana, mas você vai ver também muita coisa de tradição católica, você vai ver muita coisa voltada aí para um espiritismo, né? Então, assim, é isso. João de Camargo é tudo isso. E é por isso que a igreja dele hoje abraça todo mundo, né? Se você olha lá dentro, a primeira impressão que você tem é falar assim, alguma coisa está fora da ordem. Você não consegue encontrar uma lógica. Uma lógica, né? Quer dizer, porque a lógica é outra lógica. Sim. Depois que você frequenta bastante o local, aí você entende. Sim. Mas não é algo que no primeiro você choca. Sim. Mas porque é dialético, e isso que é legal, porque a forma como ele constituiu aquilo ali é dialético. Não, e isso cresceu. E a gente não pensa dialeticamente. Eu sempre que eu tô ali próximo, né? Eu vou muito ali no cartório Monaldo, eu sempre dou uma passada ali. E ali hoje tem muita figura da Seichonoye, cara. Sim. Eu frequento a Seichonoye, que é uma religião que vem japonesa, e aí eu chego ali, tem revistas da Seichonoye, tem algumas coisas, porque tem essa mescla, né? Tem essa possibilidade, do hinduísmo ali, cara. Tem Shiva, né? Tem Buda. E tá perfeito. E isso vem também de uma tradição africana, né?
Claro, quando a gente fala tradição africana, a gente já se desmente porque na realidade não existe uma tradição africana, né? Existem povos africanos. Porque é um continente, vamos lembrar. É um continente, né? Exatamente, está com muita diversidade de tudo, né? Até de paisagem, né? O maior deserto está lá, por exemplo, mas você tem também savana, você tem floresta, tem, né? Maior rio do mundo. Maior rio, exato. Em extensão. Então, assim, nós temos muitas diversidades lá na África, né? Mas, assim, existe um traço cultural comum a muitos povos africanos, é isso que eu quis dizer, né? Que é a de aceitar, principalmente esses povos que entendem, né, os seres, o que são os orixás como seres da natureza e tal, deles entenderem a limitação humana de não conseguir compreender tudo. Então, tudo pode ser inserido. Né? Então, se você chegar lá para um cara desse e falar assim, não, Jesus Cristo é que salva, tal, ele fala, legal, Jesus Cristo, entra aqui. Né? Ele não vai ser exclusivo, mas vai estar aqui dentro, né? Alguém vai... tá aqui dentro, você tá entendendo? É muito João de Camargo, cara. Sim. É muito João de Camargo. É isso. Né? Legal. E aí, Carlos, fazendo novamente o convite aqui pro pessoal, dia 21 de dezembro de 2024, não sei, a pessoa pode estar assistindo daqui 10 anos, né? Fica no YouTube, as pessoas podem assistir isso depois. Então agora, dia 21 de dezembro de 2024, 8ª edição da FLAUS, da Feira do Livro dos Autores Sorocabanos, agora, dia 21, sábado, na Praça Central. Isso. Aqui na Praça da Catedral. A partir das 9, isso. Até umas 15, mais ou menos, 14, 15 horas. Vai de manhã, chega lá 9, 10 horas, 11, o sol ainda está ameno, não está tão calor. O lançamento do Paulo Betti, se você for para o lançamento do Paulo Betti, é às 13 horas. Tá? Legal, então se for para o lançamento do Mas tem um sarau também, que nós temos o sarau intermusical da FLAUS, que vai ocorrer dentro do Sorocaba Clube, tá? Das 9h30 até 12h30. Então, vai lá na feira, vai ver o sarau, né? Come um pastel e... Fica por ali. Fica por ali, tem atividades, tem alguns restaurantes, pode almoçar, aí espera o Paulo Betti, pega o autógrafo do Paulo Betti, tira uma selfie com a gente, e maravilha. E lembrando também que o nome, né, FLAUS, né, que é Feira do Livro e Autores Sorocabanos, ele não é uma exclusividade de autores sorocabanos, é que a feira é organizada de maneira independente, coletiva e horizontalizada pelos autores sorocabanos. Mas qualquer escritor é bem-vindo, inclusive a gente tem a FLAUS virtual, nós temos até escritores de Angola, de Portugal, que participam da FLAUS virtual. Tem lá, inclusive dos anos anteriores, vocês podem ver, né, acessar de outros estados do Brasil e tal. E mesmo presencialmente, né, todos os escritores são bem-vindos. A gente tem, por exemplo, o ano passado teve gente lá de Botucatu que veio para cá, Itapetininga e tal. Então não é uma coisa exclusiva de Sorocaba, sorocabano, não é? Eu tenho 2 colegas de Botucatu que vieram. Você falou bem a cidade que eu ia citar. Botucatu, de Bofete. O Baga Defente, não sei se é um deles. É um deles. Então, o Baga Defente veio, né? A gente consegue mentir juntos, né? Combinado, né? Mas enfim, a gente tem gente de várias outras cidades que nem são da região metropolitana de Sorocaba, né? Então é bom que ele entenda isso, né? Que o nome às vezes ele trai, né? Você acha que é uma coisa exclusiva do sorocabano e não é. Mas é um encontro muito bacana, muito necessário. Nós já tivemos, muita gente já passou por aqui. O Nelson Malzoni já passou aqui, o Carlos Araújo, a própria Juliette Vasconcelos, Celso Marvadão. E esse ano o nosso homenageado, porque também a FLAUS, todos os anos ela homenageia um escritor, né? E esse ano é o Sérgio Coelho de Oliveira, o Pinga. Ele que vai ser homenageado. Estamos conversando, eu acredito que nosso próximo convidado é ele. Né? Que legal. Eu acho que nosso próximo convidado é o Sérgio, que é um baita escritor. Escreve sobre o troperismo também, movimento dos tropeiros, trabalhou muito no Cruzeiro do Sul. Né? Folclore também, ele gosta muito. Bacana, maravilhoso. Acredito que pode ser o nosso próximo convidado. Tá na agulha, né? Tá na agulha, vamos confirmar. Carlos, muito obrigada, foi um prazer
te receber. Passou super rápido, né, pessoal? É só antes, né? Não tem como deixar de perguntar, né? Já que a gente fala muito de cultura. Exatamente. E você é o escritor, recomenda pra gente um livro ou 3 livros, filmes. Tem que ser recente? Tem que ser recente? Não, alguma coisa que a pessoa de casa assista. Ou um filme, ou um livro, fala, ó, putz, todo mundo precisa ler. Um filme, uma série, se você assiste, você não cita 3 livros. Série é um pouco mais difícil, eu já não assisto muito. Dá umas dicas culturais aí pra gente ter repertório pra gente ler depois. Tá, joia. Não, livro, por exemplo, né, não dá pra gente sair deste planeta sem ter lido, por exemplo, 1984, né, George Orwell. Maravilhoso. Li esse ano. Maravilhoso. Chapadão do Bugre, de Mário Palmério. Você precisa ver. Chapadão do Bugre, nossa, muito bom mesmo, né? O Coronel e o Lobisomem, José Cândido de Carvalho, né? Tenda dos Milagres, maravilhoso. Jorge Amado, né? Então, sempre não Jorge Amado. O Bem Amado, espetacular, né? Dias Gomes é um... Cara, não fica ultrapassado, não fica datado, né? Não, enquanto existe Brasil, ele sempre vai ser atual, cara. Ele tem o Bem Amado, tem o Pagador de Promessas, a trilogia dele ali. Não, tem vários, né? Tem o Berço do Herói, que é dele também, tem o Santo Inquérito, né? Que é dele também, tem Bandeira maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Pagador de novo. Tem vontade agora. Pagador de Promessas é muito bom. E o filme é bom. Sim. Né? Não foi à toa que ganhou lá em Cannes, né? Não é... Palma de Ouro. O Palma de Ouro em Cannes, né? Não, ele é muito bom. Sim. Né? Mas o livro eu acho até melhor. E agora filme, né? Tudo curtinho, né? Sim, é porque é teatro, né? Então é diálogo, né? Então ele não tem muita descrição. Porque a descrição fica nas entrelinhas, né? Quem tá lendo, essas entrelinhas são invisíveis, né? No teatro ali, né? No texto teatral, né? Agora, cadê o livro de história? Oi? Cadê o livro de história? Paulo Setúbal, leia qualquer coisa do Paulo Setúbal, é excelente, cara. Ou Carlos Cavalheiro também, nada, não é não. Mas assim, o filme, cara, assista a trilogia do Sérgio Leone, dos dólares. Dos dólares. Nossa, cara, isso... Se quiser, a gente faz uns 5 podcasts aí só sobre filme de faroeste italiano. Vamos fazer. Vamos chamar o Snyder também. Chamar o Snyder, chama e vamos fazer uma trilogia também. Sim. Filme antigo, ele gosta, é fã e gosta dos filmes italianos. Não, mas é uma coisa assim que é muito interessante, porque o Sérgio Leone, ele não só trouxe as bases para o faroeste italiano, né? O faroeste americano também. Sim. O faroeste americano vem da Itália. Copiou dele e tal. Mas assim, ele tem umas coisas que são espetaculares, porque ele consegue criar diálogos no silêncio. Sim. Né? Que vem do cinema japonês. Que vem do cinema japonês. Não vamos abrir todo esse braço, mas que também vem do cinema japonês. Sim, mas veja só, qual que foi o primeiro filme de faroeste do Sérgio Leone, você sabe? Não. Por um punhado de dólares. Sim, tá. Sabe de onde foi inspirado? Yojimbo. Eu não lembro o nome do filme, mas é o Akira Kurosawa. O Akira Kurosawa. Eu não tava conseguindo lembrar o nome. Mas é dele mesmo. Yojimbo. Aliás, Yojimbo é muito bom. Tem o Samurai Sem Nome também. Sim, então, que é o Yojimbo. Sim. Cara, você assistiu o Yojimbo já? Sim. Já? Meu, eu peguei aqui não lembro se achei o Sesc. Teve ali uma semana, foi um mês no cinema japonês, né? Eu participei ali com eles. Nossa, tinha coisas que eu falava assim, o Clint Eastwood é genial fazer tal. Quando eu vi, cara, falei assim, não, é o Clint do Leone. Não, sim, mas no filme do Leone. Mas aliás, o Clint aceitou fazer quando ele soube que era uma versão do Yojimbo. Né? Ele aceitou e falou, não, então deve ser alguma coisa legal. Porque era o primeiro filme italiano de faroeste. Os caras falaram, não tem italiano que vai fazer faroeste. Baseado no cinema japonês? Exato, né? Mas ele, como conhecia a história de Yojimbo, ele pegou e falou, não, então eu vou apostar, eu vou nesse daí.
Então, assim, mas tem coisas assim, por exemplo, eu tô tentando lembrar o nome agora eu vou cometer um pecado, cara, de não lembrar o nome do ator famoso lá que fez Yojimbo. Ai. Não vou lembrar, não tô no Procurei, Yojimbo. Com isso, já trabalhei o dia todo. Mas, calma, e eu sei o nome dele, cara. Ela vai falar aqui, ela vai falar, assim mesmo. Yojimbo com Y e J. Escreve Akira Kurosawa, até difícil também, né? Aqui vai ser. Olha o nome do ator principal. Lembra que fez Sanjuro também, né? Ele fez vários. Ele é um cara muito... Ele é um cantista de japonês. E ele fez também o Sol Vermelho com... o Sanjuro? Oi? Sanjuro? Não. É o Toshiro Mifune. Toshiro Mifune. Como é que eu podia esquecer? Ele fez o Sol Vermelho, juntamente com Charles Bronson, né? Nossa, muito, muito bom. É Charles Bronson, né? Como que é o francês lá? Morreu agora há pouco tempo. O cara que era considerado o cara mais bonito do mundo. Alain Delon, né? E Ursula Andress, né? Era outro quando era casarinho. Não faz meu tipo. A gente falando esses nomes, tá pensando Alain Delon, né? É bonito. Ele é... Não, quando ele era novo, tanto que ele quis fazer eutanásia, né? Porque ele não aguentava. Acho que foi eutanásia. Falamos de muitos assuntos aqui hoje, um pouco um tanto quanto aleatórios. Recebemos o TCC. Carlos, basicamente a gente acompanha. Falou de cinema japonês, falamos de Alain Delon. Tá legal, vai longe. Se deixar, a gente vai longe. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço. Obrigado, agradecemos imensamente pela sua participação. Falamos aqui essa noite com Carlos Carvalho Cavalheiro, do CCC. Tivemos essa oportunidade, essa grande honra. Até que enfim saiu esse bate-papo. Até que enfim, mais de um ano que a gente está tentando, tivemos esse bate-papo, falamos a respeito de literatura, sobre sua jornada de vida, cinema japonês, cinema italiano, cinema americano e muito mais. Obrigado, Carlos. De Sorocaba, né? Não podemos esquecer. E sempre que tiver outros eventos da Flauta, volta aqui para conversar com a gente, para estar divulgando, que a gente gosta muito, a gente apoia, a gente sempre acha e caça novidades lá. Que legal, agradeço. Muito obrigado mesmo pela participação. Obrigado. É isso. Não se esqueçam, pessoal, de curtir esse episódio, se inscrever aqui no nosso canal, e o episódio sempre fica gravado, você pode compartilhar aí com seus amigos, com todo mundo, porque o episódio está maravilhoso. Brigadão e até semana que vem. É isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.